Meus irmãos, com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé, a carta de Simão Pedro, o primeiro livro escrito por Simão Pedro, é o capítulo de número 5, o verso de número 8 e o verso de número 9. Quero agradecer o pastor da igreja, pastor Cício, a oportunidade, pastor Joabe, muito obrigado, pastor. Os companheiros também, que poderiam estar aqui pregando no meu lugar, eu agradeço no nome de Jesus. Verso 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Verso 9, o qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sente. O Jó disse, bem sei que tudo podes. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? O anjo disse para Maria, porque para Deus tudo é possível. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Existem condições. Pedro acompanhou Jesus, era um pescador e foi chamado para ser ganhador de alma. Jesus disse, venha após mim e eu te farei pescador de vidas. Agora ele escreve duas cartas, esta aqui e uma segunda carta. Eu estava me lembrando do texto que o nosso companheiro fez menção aqui esta noite, para me interligar com esse texto aqui. Porque no verso de número 7, eu li o 8, Pedro diz, lançando sobre ele quem? Jesus. Toda a vossa ansiedade, ponto, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele está interessado em nós. Ele tem propósito em nos ajudar. E manda que nós, então, jogamos ou lançamos sobre ele as nossas inquietações, que não são poucas. Então depois ele passa para o verso de número 8, aonde ele diz, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é estar esclarecido de algo ou de alguma questão. Ser sóbrio é estar preparado para determinada coisa. Sóbrio e vigiai. O que é vigiar? É olhar com cuidado para todos os lados. Se você for num lugar que você saiba que aquele lugar é um lugar perigoso, você vai entrar naquele lugar com cuidado, sabendo que aquele lugar é um lugar que oferece risco para você. Você tomará cuidado, você vai vigiar. Sede sóbrios e vigiai. Por quê? Ele vai dizer, por que causa que eu e você devemos, primeiro, ser sóbrios, e depois, vigiarmos. Não é por causa de um assalto, não é por causa de um bem material que nós podemos perder, porque o diabo é o nosso adversário. Deixe eu tornar você ciente deste personagem.
Adversário é aquele que se opõe. Adversário é um inimigo. Adversário quer o mal de outro. Ele é o nosso adversário. Aquele que vai se opor a nós, ou no nosso caminho. Você lembra da mensagem ou da leitura que o nosso companheiro fez aqui na abertura desta reunião? O capítulo de número 4 que ele citou, o verso 18, me chamou a atenção. Quando o apóstolo São Paulo disse: não atentando nós para as coisas que se veem. Mas como é que nós podemos viver no mundo sem atentar nas coisas que nós podemos ver? Deixa eu abrir parênteses e voltar em Mateus capítulo 6, verso 22. E Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. E se os teus olhos forem maus, o teu corpo receberá as consequências. Paulo disse: vocês atentem, ou vocês não atentem nas coisas que se veem. Ponto. Mas nas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras. E as que não se veem são duradouras e eternas. Mas como é que eu posso andar, viver numa sociedade materialista como essa, sem poder ver? Esta tem sido uma estratégia do diabo nesses últimos dias, para prender homens e mulheres a um sistema corrupto como o nosso. Estamos deixando de ver o invisível para ver o visível. E ao vermos o visível, ficamos perplexos, ficamos admirados, ficamos extasiados, ficamos admirando os homens, ficamos aplaudindo os homens pelo seu avanço, pela sua tecnologia, pela medicina, pela ciência. Obviamente que tudo isto tem um preço e tem um valor, mas nós não podemos deixar de ver aquilo que os olhos natural conseguem ver. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, não esqueça. O que é que ele faz? Ele brama como um leão. E qual é o objetivo? Buscando, procurando a quem ele possa tragar. Então Pedro diz: o qual vocês resistam firmes na fé. Não existe um outro método de vencer o diabo. Não existe um programa novo. Não existe uma receita nova. A receita é a mesma. Agora eu levo você para Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ponto. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar? No entendimento seu, é aceitar. É receber de bom grado aquilo que alguém diz para você. Se sujeitar é obedecer leis, se sujeitar é obedecer mandamentos. Sujeitar
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Só desta maneira o homem consegue resistir o diabo. E quando o homem consegue resistir o diabo, a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Quantos querem ele bem longe, bem longe, bem longe, bem longe? Esta guerra, que muitos não têm consciência nenhuma, não começou ontem, começou numa eternidade em que você não pode conhecer. Eu vou dizer para onde ou como ela começou. No livro do profeta Isaías, eu tenho 2 textos do capítulo 14, o verso 12 e o verso 14. O verso 14 do 12 diz: e como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Verso 14, como dizes, subirei acima do céu e serei semelhante a Deus. Sabe de quem é que o profeta está falando? Deste mesmo personagem em que Pedro está se referindo. O mesmo personagem que Tiago disse: vocês se sujeitam a Deus, porque é o meio em que o diabo vai fugir de vocês. E esta guerra veio para cá. E como caíste do céu, eu levo você para Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, as palavras de Jesus dizendo aos discípulos: eu vi Satanás como um raio cair do céu. E para onde ele veio? Ele veio para a terra. Você lembra do que ele disse ou insinuou para os nossos pais no Éden? O capítulo 3 de Gênesis, quando então Deus colocou o homem como coroa da criação lá no Éden, para se sujeitar e obedecer às ordenanças de Deus. O verso 16 e 17 do capítulo de número 2, Deus disse: porque no dia em que dela comerdes, tu morrerás. O diabo vai ser sempre um adversário teimoso. O diabo vai ser sempre uma pedra no nosso sapato. O diabo vai ser sempre aquele que está na curva do caminho, esperando uma oportunidade. O inimigo não se cansa de nos tentar. Se você não ceder hoje, ele tenta amanhã. E se você não ceder amanhã, ele tenta depois de amanhã. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sabe por que você está aqui nesta reunião? Para se sujeitar a Deus esta noite. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque a palavra tem poder de santificar. Porque a palavra tem poder de fazer o homem se sujeitar. E se você ouvir a palavra nesta noite, ela vai surgir no coração de você fé. E a fé é uma arma que combate as astutas ciladas do diabo. E de forma sutil, porque ele sabe ser sutil. Lá no Éden, no capítulo 3, verso de número 5 e 6 só. Porque no dia em que dela comerdes, ele dizendo para Eva: se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Agora vamos comparar o que ele disse para Eva com o que ele disse para si mesmo lá em Isaías 14 e 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei igual a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe nada e ninguém igual a Deus. Deus é único. Jesus não tem substituto, a salvação não tem 2 caminhos, só existe um caminho para a salvação. O diabo tem criado atalho, o diabo tem criado meio, o diabo tem criado heresias para tirar o homem do caminho, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus ainda é o verdadeiro e único caminho para o homem chegar a Deus. E ele disse para Eva: porque no dia em que dele comerdes do fruto,
vão se abrir os olhos de vocês e vocês serão como Deus. Verso 6, e vendo a mulher, olha o que você está vendo, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou dela, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. O que os nossos olhos estão vendo? O que os teus olhos estão vendo? O que os meus olhos estão vendo? Um mundo prepotente, um mundo idólatra, um mundo adúltero, um mundo fornicário, um mundo que nunca se viu tanto mal e maldade como nos dias atuais. E quem é o responsável? Eu levo você para o capítulo 13 de Mateus, verso 25 ou 24. E dormindo os homens, Pedro disse, sede sóbrios e vigiai. Jesus disse, e dormindo os homens, veio o seu inimigo. Nunca esqueça que o diabo será sempre um adversário teu. E semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Ele tem semeado. Ele não semeia coisa boa, pastor. Ele só semeia contenda, divisão, dissensão. Ele põe orgulho no coração do homem. Ele põe prepotência no coração do homem. Ele faz o homem pensar que é alguma coisa, que o homem pode chegar no céu sozinho. Ele tem semeado. A sua semeadura é muito extensa para me falar aqui esta noite. Mas ele semeia enquanto você dorme, enquanto eu durmo. Ele semeia. Por isso é bom ser sóbrios e vigiar. Porque o homem é sóbrio e vigia, ele não consegue semear. E se ele semear, a espada do Espírito, pelo poder da palavra, vai cortar o embaraço e vai desfiliar-se das trevas. E dormindo os homens, veio o seu inimigo. Ele tem semeado a infidelidade matrimonial. Nunca se ouviu e se viu tanto divórcio. Divórcio agora é moda. Porque é uma sociedade apartada de Deus e da verdade. O que é isso? Isto é o inimigo que está semeando. Olha para o verso 39, a mesma parábola. O inimigo que semeou é o diabo. É ele. Será que lá na tua casa ele não tem semeado alguma coisa enquanto você dorme? Ah, mas não posso mais dormir. Eu não estou falando do sono necessário para o teu organismo descansar. Eu estou falando do sono espiritual. 5:17 de Efésios, ou 16, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Será que você não está dormindo? Enquanto você está dormindo na vida espiritual, Ele está semeando. Semeando o quê? A dúvida. Será que é preciso ser crente para ir para o céu? Será que é preciso tanta coisa para ir para o céu? Eu sou tão bom. Não deixe o diabo enganar você. Não existe ninguém bom a não ser Deus. Ele é bom. Jesus disse, vós, pois, sendo maus, é isso que nós sabemos ser, maus. 7:11 de Mateus 12, 7:11, Jesus disse, vós, pois, sendo maus, sabei das boas coisas para os vossos filhos. Nós somos maus por natureza, mas Deus é bom por natureza. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando. Você não escuta, né? Não. Eu também não. Mas amanhã você vai ver e ouvir mortes, tragédias, catástrofes. O que é isto? Sinais dele. É o trabalho dele.
10:10 de João, Jesus disse: o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. E você vai perguntar para mim: mas Deus não é bom, por que que Deus não impede? Deus não impede porque você é livre para fazer escolha. Pode escolher essa noite ser um homem livre ou continuar na escravidão do pecado. Você pode nessa noite ser uma mulher livre ou continuar na escravidão do pecado. É você que escolhe, não é Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, biblicamente falando. Não estou aqui contando história, estou aqui falando da Bíblia, daquilo que Deus é responsável. A Bíblia, certamente você não a lê mais, porque você não tem tempo. E sabe por que você não tem tempo? Porque os teus olhos naturais estão vendo o visível. E quando nós começamos a ver o visível, achamos desinteressante ler um livro desatualizado como a Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui. A Bíblia. Esta Deus tem responsabilidade. A sua palavra. Sabe, eu lembro daquele versículo do capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 26. Sabe o que Paulo disse? E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade deles está presa. Nossa, o diabo tem prendido muitas pessoas, em muitas coisas, em muitos meios. Quanto tempo você passa orando? Orar é ver o invisível, pastor. Orar é se prender ao invisível. Porque para uma pessoa culta, vir para um lugar como esse ou na sua casa, dobrar o joelho e falar com você mesmo é uma coisa insensata. Isso é invisível. Não atentamos nós das coisas que se vê. Então os homens criaram o quê? Um meio de materializar Deus através de um ídolo. Então eles oram ao ídolo. Porque precisam ver. Mas a Bíblia diz que nós devemos atentar para as coisas que não se veem. Quanto tempo você ora? Já orou hoje? Talvez não teve tempo. Talvez você esteja preso, como Paulo disse aqui, preso no laço do diabo. O diabo tem prendido muitos crentes, muitos obreiros, muitos ministros, muitos pregadores, muitos cantores, prendido no tempo material. Perder o tempo de orar. Eu não tenho coragem de subir nesse altar. Eu não tenho coragem, não estou sendo hipócrita. Deus é testemunha. De falar sem orar. Pelo menos uma hora. Eu não tenho coragem. Eu não assumo uma tribuna como esta para falar alguma coisa da parte de Deus sem primeiro orar uma hora, pelo menos uma hora. Porque quem ora vê o invisível. Mas quem não ora fala da matéria. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade deles está presa. Tem muito crente preso a esse sistema. Mas a boa notícia é que nós podemos ser livres esta noite. De que maneira, irmão? O qual resiste firme na fé. Deus quer homens de fé. Não é frouxo, é firme.
Você consegue fazer uma comparação de algo frouxo com algo firme? Firme sustenta, o vento não derruba, não se move, é compacto. O frouxo balança. Qualquer coisa mexe na estrutura dele, o qual resiste firme na fé. Faltam 10 minutos ainda e eu vou falar mais alguma coisa. Eu levo você para Efésios 6:10. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está firme? Porque ele é astuto. Ele é astuto, Paulo disse que ele é astuto, mas ele disse que nós devemos nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos estar firme contra as astutas ciladas que Ele vai lançar sobre nós. Na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa vida matrimonial, sentimental, ele não cessa de lutar, mas não tem problema, sede sóbrios e vigie. E mantenha-te firme na fé, firme. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, mais uma vez, resistir nos dias maus. Será que é agora? Será que essa profecia abrangeu os dias de hoje, dias maus? Ou você está contente com os dias em que nós estamos vivendo? Ou você está contente com a geração de crente que existe hoje na sociedade? Essa é a pior geração de crentes que o mundo já viu. A mais incrédula de todas as gerações é a nossa geração. A geração de crentes frios, mornos, crentes ingratos, insensatos e crentes hipócritas. Crentes que falam de orar, mas não oram. Crentes que falam de santificação, mas não se santificam. Esta é a pior geração que o Evangelho já avisou. De alguma maneira ou de outra, o diabo tem nos amarrado de alguma forma e nos impedido de ver o impossível, ou o infinito, ou o invisível de Deus. Que geração incrédula que nós somos. Que geração que não chora mais. Eu sei que os senhores não trazem mais lenço para a igreja. Por que trazer lenço? Se nós não temos lágrimas para chorar. E por que nós não choramos? Porque coração duro não chora. Só chora quem tem coração quebrantado. Será que Deus está contente? Não. Deus deve estar decepcionado comigo e com você. Deus deve estar triste, mas muito triste com uma geração como nós, que temos ar-condicionado nas igrejas, monitores por todos os lados, um templo maravilhoso, mas que estamos presos nas coisas visíveis deste mundo. Não conseguimos ver mais o invisível. Porque se nós conseguíssemos ver o invisível, nós estaríamos aqui desde manhã orando até de noite. Já vou terminar. O que vai ser da nossa geração? O que vai ser da nossa geração, dos nossos filhos?
Nós somos a Laodiceia, do capítulo de número 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus diz, não, vocês são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. E eu vou dar um conselho para vocês: comprem ouro de mim, ouro. Compre ouro puro. Ah, vai me dar um carro? Não, não é carro que Ele quer dar para você. Ele quer dar fé para você, fé, tornar você um crente convicto, tornar você um crente realista, tornar você um crente sincero, tornar você um crente que lute por objetivos eternos. O mundo não pode dar para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Sabe o que é dardo? No mundo antigo, eles pegavam uma flecha, colocavam na ponta da flecha alguma coisa, inflamavam, colocavam fogo e atiravam dentro das fortificações do inimigo. E aquelas flechas incendiavam aquilo que era pedra, que parecia irresistível vencer o fogo. Assim o diabo faz. O diabo tira o tempo do crente, principalmente de orar. Porque se é uma coisa que o inimigo não tem medo, é de crente que não ora. Crente que não ora, ele não tem medo nenhum. Porque crente que não ora não tem unção. Crente que não ora não tem comunhão. Crente que não ora não chora. E crente que não chora não tem coração quebrantado. E o Davi diz, sacrifício para ti é coração quebrantado e contrito, tu não pode desprezar a Deus. Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tiago disse, humilhai-vos, rasgai os vossos vestidos, não os vossos corações. Devemos rasgar, é tempo de nós rasgarmos o nosso coração perante Deus e pedir um avivamento urgente para a nossa vida. Porque o diabo está nos impedindo de ver o invisível. Eu já vou terminar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do diabo. Todos, a palavra. Quem está na palavra, quem fica na palavra, quem vive a palavra, tem uma proteção em volta de si. Os dardos do inimigo não conseguem se filtrar. As flechas inflamáveis não conseguem penetrar no coração. Porque aquilo que você não vê, não pode descer ao coração. Só desce ao coração o que os olhos conseguem ver. Por isso Jesus disse, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá bom. E se os teus olhos forem mau, o teu corpo será mau. Se você começar a ver o mundo e admirar e amar o mundo, você vai se tornar um crente mundano, carnal e terreno. Mas se você é um crente pentecostal, que lê a Bíblia, ama a Bíblia e consegue ver o céu, você vai ser cada dia mais crente. Vai cada dia orar um pouco mais. Porque daí eu volto para o texto que o irmão leu aqui esta noite. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se vê são passageiras e as que não se vê são eternas. Verso 5 e 1, quem lembra? Porque sabemos que se a nossa casa terrena
este corpo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Verso 2. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação. Quem geme mais, pastor? Perdemos o gemido. Porque gemer fala de necessidade. Quando alguém está com dor, uma dor física, alguém geme. Alguém geme porque quando se geme é que se sente uma necessidade interna. Paulo usa esse termo e diz, olha, por isso também gememos. Ele gemia por causa do quê? Ele gemia por causa das coisas celestiais. E lá no verso 7 ele diz, andamos por fé e não por vista. E eu vou terminar. Mas vou deixar mais um versículo para você meditar. Hebreus 11 e 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Dá para ver o invisível. Mas através da fé você consegue ver o invisível. Esse personagem bíblico diz que ele pela fé deixou o Egito. Pela fé deixa o mundo nesta noite. Pela fé deixa as concupiscências nesta noite. Pela fé deixa a idolatria nesta noite. O diabo vai perder o direito que tem sobre a tua vida, sobre as tuas posses, sobre a tua família. E a palavra vai cortar o laço que o diabo preparou para você. A porta que ele abriu, o Senhor vai fechar esta noite. Verso 25. Escolhendo, faça uma escolha nesta noite. Você pode fazer escolha. Um direito que Deus não tira de ninguém. É o direito de fazer escolhas. Josué disse, escolhei hoje a quem servais. Quantos querem continuar servindo a Deus? Servindo. O salmista disse servir a Deus com alegria. Muitos estão servindo, mas de cara feia. Reclamando, criticando Deus, dizendo, Deus, por que isto, por que aquilo outro? Sirva a Deus com alegria. Posso orar, companheiro? Por favor, fique de pé. Talvez não fosse a mensagem que você gostaria de ouvir. Talvez nem a mensagem que eu gostaria de pregar. Mas eu não prego por profissão, não sou um profissional. Sou um humilde servo. Que fui chamado para pregar. E pregar aquilo que Jesus quer que eu pregue. Quem precisa de ajuda? Eu vou fazer diferente. Eu vou chamar o meu pastor, ele vai orar. Porque eu vou querer estar aqui embaixo. Eu faço parte da geração mais incrédula que o mundo já conheceu. Mas eu não quero continuar sendo assim, eu quero mudar. E eu sei que Jesus pode mudar a minha vida. Eu sei que eu posso sair daqui mais crente esta noite. Eu sei que eu posso nesta noite deixar de ver o que é natural para ver o que é invisível. E convido você que também quer mudar, que não quer fazer parte dessa geração de crente incrédulo, de crente frio, de crente morno, mas quer fazer parte de uma igreja de fé, mas de fé firme. Pastor, querido pastor, ora por nós. Mais alguém pode vir à frente, receber a bênção, receber a oração. Moisés nos deu grande exemplo. Vendo o invisível, deixou tudo
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Enfrentou tudo, porque no coração de Moisés tinha algo da parte de Deus, e pela fé Moisés estava vendo lá na frente, estava vendo o invisível, estava na esperança do invisível, porque em seu coração, com certeza, ardia algo da parte de Deus. A fé, a providência divina, fez com que este grande líder tomasse uma grande decisão. Aleluia! Vamos orar? Os que não vieram, levanta a mão aqui para frente, e nós vamos orar por sua vida. Nós somos fracos, mas Jesus é forte. Aleluia! Nós não temos o suficiente, mas Jesus tem com abundância para dar aos seus filhos e também nos sustentar na sua presença e com a sua graça até o dia da eternidade, se assim temermos o nome do Senhor. Sharamandagassúbria. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, ouvimos nesta noite a Tua palavra, Senhor. Creio que a mesma tem encontrado guarida em muitos corações aqui esta noite. Senhor, a mesma palavra, como espada do Espírito, ela tem mexido aos corações dos Teus filhos, neste culto, neste santuário. Eterno Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos fortes. Ó Deus, que a Tua providência sobre a Tua igreja, trazendo fortalecimento, trazendo abundância da graça, Senhor, nestes dias maus, no meio de tantas atrocidades, ó Deus, que possamos vivermos focados no alvo que é Cristo. Sabemos que a nossa cidade não é Içara, mas é o céu, donde esperamos o nosso Salvador, que virá e transformará o nosso corpo abatido. Nós esperamos em Ti, meu Senhor. O escritor aos Hebreus também dizendo que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ajuda, Senhor, o Teu povo. Derrama do Teu Espírito abundantemente sobre a Tua igreja, Senhor, trazendo renovações, fortalecendo vidas, dando saúde espiritual ao Teu povo, à Tua igreja, ao Teu rebanho, ó Deus. Pai Celestial, nós esperamos somente em Ti, Senhor, e precisamos do socorro divino, meu Deus. É a nossa oração, o nosso pedido, que cada vida, meu Deus, possa ser tocada por Ti, despertada por Ti, Senhor. Os dias são maus, mas queremos a Tua presença. Estamos lutando, meu Deus, para vencer neste mundo cheio de complicações, cheio de tribulações, cheio de maldades, cheio de problemas. Venha ao encontro do Teu povo, meu Deus, despertando vidas, enchendo corações de graça, de fé, de ânimo, encorajando o Teu povo para o reino celestial. É a nossa oração, em nome de Jesus.